Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui neste dia para mostrar esse projeto nosso. Nós somos da Igreja Mevan, daqui da cidade de Indaial, e nós temos nos colocado todos os nossos cultos em oração pelos nossos irmãos da Igreja Perseguida. Nós temos entendido nesse tempo que a nossa oração, talvez em muitos lugares, em nações, nós não vamos, mas nós temos certeza que a nossa oração ela vai. Então nós entendemos que através do Ministério Portas Abertas nós podemos chegar nesses lugares. Então neste domingo nós estamos com esse trabalho para mostrar através das redes sociais, você que nos acompanha, e tire um tempo para nos acompanhar, para você ver, talvez para você conhecer o que é esse projeto Portas Abertas, onde entra a Igreja Perseguida. Talvez você vá conhecer mais a fundo esse trabalho. Amém? Então eu quero, para nós darmos início ao nosso trabalho desse domingo, lá em Isaías capítulo 42, no versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: assim diz Deus, o Senhor que nos criou, que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, educar-se os que jazem em trevas. Esta é a mensagem da palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós darmos início ao nosso trabalho nesse dia. Quero dizer para você, fique atento, procure saber, procure se informar, assista, nos acompanhe, amém? Que você vai conhecer profundamente o que é o DIP, o que é esse domingo da Igreja Perseguida, onde nós vamos abordar vários temas sobre esta perseguição. Nós te convidamos a você participar, nós somos gratos a Deus pela sua participação e pela sua oração, pela sua intercessão. Amém? Nos ajude em oração, esteja nos firmando neste projeto, nesse trabalho, em oração. Não vai custar nada, só a tua oração. Muito obrigado. Olá, povo de Deus, me chamo Larissa. E eu sou o Neto. Estamos aqui para apresentar a vocês o DIP. O que é o DIP? Domingo da Igreja Perseguida. Esse dia nós tiramos para orar pela Igreja Perseguida, né, Neto? Estimamos que 260 milhões de cristãos nesse momento estão sendo perseguidos, Neto. E por que essa data, Larissa? Porque nós acreditamos que a perseguição à igreja começou em Atos, logo após a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu à terra. Então, todos os anos, logo após a festa de Pentecostes, nós tiramos esse dia, esse domingo, para juntos estarmos orando e intercedendo pela nação e pelos irmãos perseguidos. Este ano tivemos uma mudança de data devido à pandemia e à Covid-19. Então, de junho passou para agora, dia 13 de setembro. Qual que é o intuito desse vídeo? Abençoar e te estimular a você estar orando e intercedendo pelos irmãos da Igreja Perseguida. Nesse vídeo você vai poder assistir um pouquinho sobre cada país, teremos teatro, louvor, tudo isso para você poder ficar firme e acreditando que a sua liberdade que Deus te deu é para abençoar aos outros. Então que você possa realmente tirar um tempo junto conosco de oração e de intercessão pela Igreja Perseguida. Deus abençoe. Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Hoje, atualmente, mais de 260 milhões de cristãos pelo mundo são perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa do Cristo da Bíblia. São mais de 50 países onde os cristãos que se convertem ao Senhor Jesus não têm a liberdade que nós aqui no Brasil temos. Existem muitos países onde quem se converte ao Senhor Jesus é sinônimo de perseguição, é sinônimo de abandono, é sinônimo de... muitos deles são presos, muitos deles são forçados a abandonar as suas famílias, outros perdem seus empregos. Enfim, nesses países a dificuldade de servir ao Senhor Jesus é muito grande.
Por isso, meu amado, eu queria te encorajar a estar orando pelos nossos irmãos que são perseguidos por causa do Evangelho. Nós, aqui na nossa igreja, nós temos o costume de todos os domingos orarmos por um país que é perseguido por causa do Evangelho. Eu gostaria de te pedir encarecidamente para que você esteja orando. A palavra de Deus diz que uma oração de um justo surte muitos seus efeitos, e por isso nós, como Mevan Indaial, nós acreditamos que a nossa oração feita todos os domingos aqui nesse ministério vai alcançar o trono da graça de Deus, e com isso o favor de Deus sobre os nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. Me lembro que quando eu me converti, eu tive muitas guerras internas, perseguições internas. Isso era a minha velha natureza, as minhas velhas convicções, brigando com aquilo, com o novo de Deus, com a nova natureza que Deus havia estabelecido para mim. E isso, meu amado, não se compara ao que os nossos irmãos da igreja perseguida sofrem. Nós aqui no Brasil, nós temos uma grande liberdade, e eu acho que nós deveríamos de aproveitar essa liberdade também para estar orando, intercedendo por aqueles nossos irmãos que estão nesses países. Jesus disse que Ele veio comprar para Deus um povo de muitas línguas, tribos e nações. E nesses países lá tem um povo comprado para Deus, e talvez a salvação dessas pessoas depende da nossa oração. Eu acredito, meu amado, minha amada, se nós orarmos em favor, dos irmãos que estão perseguidos, nós vamos um dia ter surpresas na eternidade. Um dia Jesus vai nos trazer um povo de muita língua, tribo e nação, e vai dizer: olha, esse povo aqui um dia foi salvo. Por quê? Porque vocês oraram, porque vocês investiram, porque vocês estiveram diante do trono da graça de Deus, clamando e intercedendo por eles. Amado, a oração é muito poderosa. Eu creio que o Evangelho chegou até mim por causa de um povo que orou, por causa de um povo que acreditou que se orasse, pessoas iam ser salvas. E o Evangelho um dia chegou na minha casa, mudou a minha história, mudou a história da minha família. Eu creio, meu amado, que assim como existiu pessoas que oraram por mim, pela minha vida, eu creio que a nossa oração vai chegar a esses países que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Eu também queria te encorajar, você que está em casa, que não quis mais saber de ir na igreja, de adorar a Deus, eu queria te encorajar a vencer as suas vontades, a vencer as suas guerras, a vencer aquilo que te afastou do Evangelho, e venha adorar conosco o Eterno, o grande Deus da Bíblia. Jesus é o único que liberta, Jesus é o único que transforma, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ore principalmente pelos ex-muçulmanos. Eu acredito que a sua oração vai chegar diante do trono da graça de Deus, e Deus vai ouvir a sua oração, em nome de Jesus. Amém? Ao decorrer da programação, nós vamos estar falando sobre os 50 países perseguidos do ranking do Portas Abertas. Agora nós vamos começar com os 10 primeiros. O primeiro país é a Coreia do Norte. A população é de 25,7 milhões. Os cristãos, aproximadamente 300 mil. A religião predominante é o budismo e o confucionismo. E o governo é o Estado comunista. O segundo país do ranking é o Afeganistão. A população é de 37,2 milhões de pessoas. Cristãos nós temos milhares, não tem um número específico. A religião é o islamismo e o governo é islâmico. O terceiro país é a Somália. A população estimada é 15,6 milhões.
e algumas centenas de cristãos. Religião predominante é o islamismo e o governo é o parlamentarista. Quarto país é a Líbia, população de 6,6 milhões de pessoas. Os cristãos estão na base de 32,2 mil. Religião também é o islamismo e o governo está em transição. O quinto país é o Paquistão. A população estimada é 204,6 milhões. E aproximadamente 4 milhões de cristãos. A religião predominante é o islamismo e o governo é o parlamentarista. Em sexto lugar está a Eritreia, população de 5,3 milhões e de cristãos nós temos 2,5 milhões. A religião predominante é o islamismo e também o cristianismo. O governo também é presidencialista. O sétimo país é o Sudão. A população estimada é 42,5 milhões e cristãos 1,9 milhão aproximadamente. Religião predominante islamismo e o governo também está em transição. O nosso oitavo país é o Iêmen, população de 29,6 milhões de pessoas. Cristãos são alguns milhares, a religião é o islamismo e o governo também está em transição. O nono país é o Irã. A população é 82,8 milhões. Cristãos, aproximadamente 800 mil. A religião predominante é o islamismo, cristianismo e judaísmo. E o governo é a islâmica presidencialista. E para encerrar esse primeiro bloco, nós vamos falar sobre o décimo país, que é a Índia. A população é de 1,4 bilhão. Cristãos está na base de 62,2 milhões. A religião predominante é o hinduísmo e o islamismo, e o governo é parlamentarista. Traz renovo, traz purificação. Os anjos cantam uma nova canção.
perseguidos. Em 11º lugar está a Síria, população aproximadamente 18,5 milhões. Os cristãos estão em torno de 744 mil. A religião predominante é o islamismo e o cristianismo, e o governo lá é presidencialista. O 12º país é a Nigéria. A população estima em 200,9 milhões. Cristãos, 93,8 milhões. A religião predominante é o islamismo e o cristianismo, e o governo também é presidencialista. Em 13º lugar está a Arábia Saudita. A sua população está em torno de 34 milhões, sendo que 1,4 milhões são cristãos. A religião predominante lá é o islamismo, cristianismo, judaísmo e o hinduísmo. E o governo lá é monarquia absolutista. O 14º país é Maldivas. A população estima em 452 mil cristãos, alguns milhares. A religião predominante é o islamismo e o governo é o presidencialista. Em 15º lugar está o Iraque. Sua população é de 40,4 milhões de pessoas. Os cristãos estão em torno de 200 mil. Sua religião predominante é o islamismo e o cristianismo. O governo lá é parlamentarista. O 16º país é o Egito. A população estima-se em 101 milhões. Cristãos, aproximadamente 16,2 milhões. E a religião predominante é o islamismo e o cristianismo. O governo também é presidencialista. Em 17º lugar se encontra a Argélia. A população lá é de 42,7 milhões de pessoas. Os cristãos se encontram em torno de 125 mil. As religiões predominantes é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. O governo é presidencialista. O 18º país é o Uzbequistão. População 32,8 milhões. Cristãos 349 mil. Religião predominante islamismo e o governo presidencialista. Em 19º lugar se encontra Mianmar. População de 54,3 milhões de pessoas. Os cristãos são de 4,3 milhões. Religião predominante é o budismo, cristianismo, islamismo e o hinduísmo. E o governo lá é parlamentarista. Em 20º lugar está o país de Laos. População 7,1 milhões. Cristãos em torno de 227 mil. Religião predominante é o budismo, cristianismo e o governo é o Estado comunista. Então, meu querido, minha querida, que bom que até aqui você já tem nos acompanhado. Até aqui você já ouviu e já viu muitas coisas falando a respeito dos nossos irmãos que estão em outros países, onde eles não têm a liberdade de expressar o amor deles por Jesus como eu e você temos. Sei que você já ouviu muitas coisas e ainda ouvirá até o término dessas nossas programações muita coisa a respeito dos nossos irmãos queridos. O Mevan de Indaial, ele tem como por hábito todos os cultos orar pela igreja perseguida. É onde a gente tem um ranking de 50 países, que são o que está sendo apresentado para vocês até aqui. Mas eu quero falar em especial contigo de algo que eu ouvi ainda ontem à noite, sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela está há 18 anos no ranking da perseguição. Há 18 anos esse país ele é perseguido de dia e de noite, aonde não se pode falar do amor de Jesus, aonde eles ficam isolados do resto do mundo, do resto das pessoas. Inclusive, querido, você sabia que lá na Coreia do Norte eles não sabem o que é o coronavírus? Eles não sabem o que é essa pandemia? O povo não sabe do que estão morrendo, não sabe o que está acontecendo. Eles chamam o Covid-19 de doença fantasma. Por quê? Porque eles vivem oprimidos. Eles vivem uma ditadura onde não deixam eles conhecer além das paredes de onde eles estão. E eu e você sabemos que a minha e a tua oração pode chegar aonde eles estão. Nós sabemos que a minha e a tua oração pode romper cadeias, como fez com Paulo e Silas. Não é verdade? E eu quero ler um versículo para você. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, diz assim: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Você sabia que Deus ouve a minha e a tua oração?
Você sabia que mesmo que você nunca coloque os teus pés em nenhum dos países aonde não se pode falar do amor de Jesus, a tua oração vai e a tua oração tem um efeito certeiro? Então, se a Coreia está há 18 anos nesse ranking da perseguição, o que nós, como igreja, fizemos durante esses 18 anos? Então está na hora de nós entendermos e compreendermos, né, a profundidade do quanto eles precisam da minha e da tua oração. Amém, queridos? E em Salmos, capítulo 6, versículo 9, diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. O Senhor aceita a tua e a minha oração pelos nossos irmãos. Amém? Hoje, durante toda essa programação, você, junto comigo e junto com todos os quantos estão nos seguindo e ainda ouvirão depois, porque isso vai ficar no YouTube para você entender e compreender. As nossas orações, elas são ouvidas por Deus. Amém? E talvez a tua oração, talvez a tua lágrima por um desses irmãos, talvez o teu tempo de joelho por um desses irmãos possa salvar uma nação. Fique conosco. Um beijo no teu coração. Vamos dar sequência no ranking dos países perseguidos. Em 21º nós temos o Vietnã. A população é de 97,4 milhões. Cristãos está na base de 8,7 milhões. A religião predominante é o budismo, cristianismo e o islamismo. E o governo é Estado comunista. Em 22º lugar se encontra o Turcomenistão, população de 5,3 milhões de pessoas. Os cristãos são aproximadamente 70 mil. Religião predominante, islamismo. O governo lá é presidencialista. No 23º país nós temos a China. A população tem em torno de 1,4 bilhão de pessoas. Cristãos, nós estamos na base de 97,2 milhões. A religião predominante é o budismo, cristianismo e o ateísmo. E o governo é Estado comunista. Em 24º lugar está a Mauritânia. População lá de 4,6 milhões de pessoas. Os cristãos lá são bem pouquinhos, são aproximadamente 10 mil. Religião predominante, islamismo. E o governo lá também é presidencialista. Em 25º nós temos a República Centro-Africana. População de 4,8 milhão de pessoas. Cristãos da base de 3,6 milhões. A religião predominante é o cristianismo e o islamismo. E o governo é presidencialista. Em 26º lugar, temos o Marrocos. A população é de 36,6 milhões de pessoas. Cristãos, 32 mil. Religião predominante, islamismo e o cristianismo. O governo lá é monarca. Em 27º lugar nós temos o país Catar. A população é de 2,7 milhões de pessoas. Cristãos é a base de 360 mil. A religião predominante é o islamismo e o governo também é monárquico. Em 28º lugar temos Burkina Faso. População de 20,3 milhões de pessoas. Os cristãos são de 5,1 milhões. Religião lá predominante é o islamismo e o cristianismo. O governo também é presidencialista. Em 29º nós temos o Mali. A população é de 19,7 milhões de pessoas. Cristãos da base de 460 mil. A religião predominante é o islamismo e o cristianismo. E o governo é semi-presidencialista. Em 30º lugar temos o Sri Lanka. População de 21 milhões de pessoas. Os cristãos são aproximadamente 1 milhão. Religião predominante é o budismo, o hinduísmo e o cristianismo. O governo lá é presidencialista.
Vamos ver agora. Vamos ver se agora você nega. Tua última chance. Vai negar Deus? Nega esse Deus? Tire os meus olhos, eu posso vê-lo. Tire minha língua, eu canto por dentro. Tire minhas mãos, eu posso senti-lo. Chega agora! Nega! Nega! Tire minha alma, eu nunca morro. Tente me entender. Ele vive em mim. Nada, nada pode me separar desse amor. Nada e nem ninguém. E você? Cansou de sofrer? Já cansou? Não tá doendo? Queres mais um pouco? Queres mais um pouco? Nega esse Deus. É a tua última chance. Nega. Nega. Tirem minha casa, eu vivo nele. Tudo que eu tenho nunca foi meu. Você não tem mais nada? Nós queimamos tudo, queimamos sua casa, queimamos sua família, não tem pra onde voltar. Tu ainda quer viver assim? Queime minha carne, meu espírito vive, pois nada pode me separar. Ninguém nada pode me Chega. separar desse amor. Cala! Fica calado agora! Podem até me torturar, mas em honra eu direi: és meu Senhor e não negarei. Vai morrer. Não importa o quanto dor em mim, tem que Chega. morrer como morresse por mim. Chega. Você não tá cansada de sofrer? Não tá cansada? Não tem mais ninguém pra você. Nega esse Deus agora, nega. Tire a palavra, ele vive em mim. Eu tenho bastante pra permanecer. Fala agora, quanto? Tente me mudar. Eu vou orar pra que vejam em mim. Quanto? Pois nada pode me separar, ninguém nada pode me separar desse amor. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco e te apresento meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feito por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos nas tuas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Dia de angústia, de perseguição, é dia de vergonha. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feito por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos nas tuas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus.
Senhor, o Deus de Israel. Ouvi, filho meu, a oração que fizestes a mim. Eu defenderei sua vida e te salvarei por amor a mim. E acerca do inimigo, digo assim, não corres perigo, zomba dele, ó filho de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, mas contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, mas contra ti nenhuma flecha atirará. Sou Deus que dá a vitória. Me buscaste, eu te dou a vitória. Sou Deus que dá a vitória. Me buscaste, eu te dou a vitória. Voltamos com o ranking de países perseguidos. O 31º país é o Tajiquistão. População 9,3 milhões. Cristãos aproximadamente 70,1 mil. E religião predominante islamismo. E o governo presidencialista. Em 32º nós temos o país Nepal. A população é de 29,9 milhões de pessoas. Cristãos está à base de 1,5 milhão. A religião predominante é o hinduísmo e o budismo. E o governo também é parlamentarista. O 33º país é a Jordânia. População 10,1 milhões. Cristãos aproximadamente 180 mil. Religião, islamismo e cristianismo. E o governo, monarquia constitucional. O 34º país é a Tunísia. A população é de 11,8 milhões de pessoas. Cristãos estão na base de 23,3 mil. Religião é o islamismo e o governo é o parlamentarista. O 35º país é o Cazaquistão. População 18,6 milhões. Cristãos aproximadamente 4,8 milhões. Religião predominante é o islamismo e o cristianismo. E o governo presidencialista. Em 36º nós temos a Turquia. População é de 82,9 milhões de pessoas. Cristãos estão na base de 170 mil pessoas. Religião é o islamismo e o governo é o presidencialista. Em 37º temos o país Brunei. População 439 mil pessoas. Cristãos apenas 55 mil. Religião predominante é o islamismo e o cristianismo. E o governo é a monarquia absolutista. Em 38º nós temos o Bangladesh. População é de 168 milhões de pessoas, mas cristãos apenas 280 mil. Religião predominante é o islamismo e o hinduísmo, e o governo é parlamentista. Em 39º lugar temos o país da Etiópia. População 110,1 milhões. Cristãos 65,8 milhões. Religião predominante é o cristianismo e o islamismo. O governo é o parlamentarista. E para encerrar essa penúltima parte, nós temos em 40º lugar a Malásia. População é de 32,4 milhões de pessoas. Cristãos apenas 2,4 milhões. Religião predominante é o islamismo, o budismo e o cristianismo. E o governo, ele é totalmente monárquico.
em seu nome. Igreja perseguida, noiva és. Igreja perseguida, bendita és. Deus, quanta perseguição, muitos dos nossos irmãos perecendo estão. Oh, meu Deus, quanta perseguição, fé acima da razão, esperança no coração. Presos, mortos, humilhados, perseguidos, apedrejados, rejeitados. Meu Deus, quanta perseguição, muitos dos nossos irmãos perecendo estão. Meu Deus, quanta perseguição, fé acima da razão, esperança no coração. Meu Deus, quanta perseguição, muitos dos nossos irmãos perecendo estão. Oh, Deus, quanta perseguição, fé acima da razão, esperança no coração dos nossos irmãos, dos nossos irmãos, dos nossos irmãos, dos nossos irmãos, dos nossos irmãos. Agora nós vamos para os últimos 10 países perseguidos desse ranking. Em 41º lugar se encontra a Colômbia. A população lá é de 49,8 milhões de pessoas. Os cristãos são de 47,8 milhões. Então, a religião predominante é o cristianismo. E o governo lá é presidencialista. Em 42º lugar é o país de Omã. A população é estimada 5 milhões. Cristãos apenas 180 mil. Religião predominante: islamismo, cristianismo, hinduísmo e judaísmo. O governo é a monarquia absolutista. Em 43º lugar se encontra o Kuwait. População de 4,2 milhões de pessoas. Cristãos são de 510 mil. Religião predominante é islamismo e cristianismo. O governo lá é monarca. Em 44º lugar é o país Quênia. A população
população estimada de 53 milhões, cristãos 42,8 milhões. A religião predominante é o cristianismo e o islamismo, e o governo é o presidencialista. Em 45º lugar se encontra o Butão, população de 826 mil pessoas, sendo que 30 mil são cristãos. Religião predominante é budismo e hinduísmo. O governo lá é monarquia. Em 46º lugar é o país da Rússia, população 143,9 milhões, cristãos 118 milhões. Religião predominante é o cristianismo e o islamismo, e o governo semipresidencialista. Em 47º lugar se encontra Emirados Árabes. População é de 9,7 milhões, sendo que 1,1 milhão são cristãos. Religião predominante, islamismo e cristianismo, e o governo é monarquia. Em 48º lugar, temos o país de Camarões, população 25,3 milhões. Os cristãos são 15,4 milhões. A religião predominante lá é o cristianismo e o islamismo, e o governo presidencialista. Em 49º lugar se encontra a Indonésia, população de 269,5 milhões de pessoas. Cristãos são de 32,8 milhões. Religião predominante é islamismo e cristianismo, e o governo é presidencialista. E para encerrar a lista dos países perseguidos, em último lugar, o país de Níger, população 23,2 milhões. Cristãos, apenas 62 mil. Religião predominante é o islamismo e o governo é o semipresidencialista. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim e ao qual, sem hesitar, eu disse sim, e ressoou aos meus ouvidos como na primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Então, meus irmãos, quero dizer para você que tudo que nós falamos lá no início da nossa ministração, eu tenho certeza que você foi muito edificado. Tenho certeza que talvez você ouviu e viu coisas que os teus olhos nunca tinham ouvido e nem os teus ouvidos ouviram. O que o céu tem se manifestado. É necessário nós orarmos pelos nossos irmãos perseguidos e orarmos também por aqueles que perseguem. Dias eles serão alcançados. Nós somos gratos a Deus por você ter nos acompanhado. Nós queremos te agradecer, queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio que Ele nos dá como igreja, nós nos colocarmos e entrarmos nesse lugar. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde sempre,
que Ele nos motive a não pararmos esse projeto, esse trabalho em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado e que Deus te abençoe.